Abra comigo a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nós tivemos um culto aqui pela manhã tão lindo, tão poderoso, tão especial. E muitos domingos Deus vai mandar a mesma palavra, só que não é a mesma palavra. Porque Deus sempre tem algo novo, não é? Deus sempre tem algo novo. E eu queria ler Juízes capítulo 6, e foi tão lindo, a gente inaugurou aqui, oramos pelo culto domingo pela manhã, e estava um dia tão bonito, né? O sol entrava aqui assim, ó. Foi coisa linda do céu, irmão, que aconteceu aqui. E mais do que o sol entrar, Zé, a presença do Eterno estava aqui no nosso meio. Louvado seja Deus. Ô Senhor, fala conosco. Fala conosco nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade. Juízes capítulo 6, quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos medianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas, e também os filhos do Oriente. Contra ele se acampavam e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podia contar. Nem a eles, nem aos seus camelos entravam na terra para a destruir. Assim Israel enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Repita comigo: Israel enfraqueceu tanto que clamaram ao Senhor. Cutuca o teu irmão e fala assim: Israel enfraqueceu e por isso clamou ao Senhor. Versículo 7, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiam, eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11, o anjo do Senhor veio. O anjo do Senhor veio. Aleluia. E assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para esconder dos medianitas. Senhor, aqui está a tua santa palavra. Fala conosco de uma forma poderosa, Senhor. Que o Senhor encontre, que a tua palavra encontre corações abertos, disponíveis, atentos à tua voz, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, e num culto tão especial, que é onde o Senhor preparou uma mesa posta aos teus servos, aos teus discípulos, aos teus filhos. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Só quem crê, diga glória a Deus. Sente glorificando ao nome do Senhor, exaltando ao nome do Senhor. Aleluia. Amados, hoje pela manhã nós não conseguimos nem entrar muito na palavra, porque ele veio, irmão. E quando ele vem, muda tudo, não é? E quando nós lemos Juízes capítulo 6, fala da história de Gideão. A história de Gideão é muito conhecida dos cristãos. É uma história muito bonita, é uma história de um grande desafio, de uma grande superação, de uma grande dependência de Deus, de alguém que foi encontrado por Deus fazendo alguma coisa. E é tremendo, irmãos, que Deus nunca vai chamar gente desocupada.
Mesmo você estando numa crise, mesmo você estando num momento de luta, num momento difícil, num problema, Deus nunca vai chamar você se você estiver desocupado, esperando o problema e a situação mudar. Gideão foi achado malhando trigo no lagar. E é interessante que no versículo 1, a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Não houve o roubo que aquela nação estava vivendo, o momento de crise que a nação de Israel estava passando, não era por conta de algo que estava acontecendo de fora para dentro. Eles desobedeceram ao Senhor, eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E no contexto geral aqui, uma das coisas que o povo fez que foi mal aos olhos do Senhor, que ficou mal aos olhos de Deus, foi que eles se esqueceram do que Deus havia feito no meio deles. Eles se esqueceram da bondade de Deus, eles se esqueceram de onde Deus os tirou, eles se esqueceram o poder, a graça, a misericórdia de Deus na vida deles, do que Deus tinha feito. Olha aqui para mim, meu irmão, muitas vezes nós fazemos algo que parece mal aos olhos de Deus, e na verdade são atitudes que nós começamos a ter na nossa caminhada. Nós deixamos muitas vezes de reconhecer, irmão, o Senhor na nossa vida. Quantas vezes nós deixamos de reconhecer o que Deus já fez na nossa vida? Deixa eu dizer uma coisa para você: se a partir dessa noite Deus não fizesse mais nada na sua vida, ainda assim você teria motivos para adorá-lo até o último dia da sua vida. Se hoje Deus decidisse dos altos céus que Ele não ia mover mais nada ao seu favor, que Ele não ia mais fazer nada sobre a sua vida, sobre a sua família, ainda assim, porque você já conheceu a palavra dEle, você teria motivos de sobra para continuar adorando ao Senhor da sua vida até o último dia da sua vida aqui nessa terra. Irmão, nós precisamos ser gratos. Quem já sofreu ingratidão sabe o que é isso. Você ajudar, você contribuir, você levantar a pessoa, você ser usado para abençoar aquela pessoa, e de repente aquela pessoa virar as costas para você, numa atitude de ingratidão. Dói demais, irmão. Dói lá dentro. É uma dor diferente. É uma dor que fica corroendo aqui. A gente fica perguntando por quê. O que eu fiz? Eu ajudei tanto. Ainda bem, eu falava nessa manhã que Deus não age como nós agimos. Por mais que eu vire as costas para Deus, por mais que eu seja ingrato com o meu Deus, Ele olha para mim com um olhar de misericórdia e fala: filho, eu estou contigo, eu te amo, eu fechei com você, eu tenho uma aliança, do meu lado aqui está tudo de pé, eu não vou ficar de bico porque você virou as costas para mim. Nós ficamos de bico, irmão, a gente fica com cara de quem chupou limão, a gente fica emburradão quando alguém faz alguma coisa para nós, a gente corta relacionamentos, a gente fecha as portas, a gente já não atende como atendíamos. A natureza carnal, adâmica, ela fica querendo voltar toda hora. E graças a Deus que Deus não age comigo e com você como nós agimos com muitas, às vezes com muitas pessoas. Olha para o teu irmão e fala assim: graças a Deus, irmão, que Jesus te ama incondicionalmente. Aleluia! E aí, quando nós não obedecemos à voz de Deus, quando nós não ouvimos o que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, quando nós não seguimos a instrução do Senhor, aquilo é mal aos olhos de Deus. E Deus, irmãos, Ele não pode agir. Está tudo preparado, mas Ele não pode agir, porque nós não queremos. Nós viramos as costas, nós deixamos de ser grato a Ele, pelo que Ele é, não pelo que Ele vai fazer. Irmão, eu tenho que adorá-lo, eu tenho que levantar as minhas mãos, eu tenho que vir na igreja, eu tenho que estar em comunidade pelo que Ele é, não pelo que Ele vai fazer.
mas é pelo que Ele é Deus, Ele é o poderoso, Ele é o Yeshua HaMashiach, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o ontem, hoje e eternamente, Ele é poderoso, Ele é, e é por isso que eu tenho que adorá-lo, é por isso que eu tenho que adorá-lo, é por isso que eu tenho que estar. Deus não precisa de culto, quem precisa de culto somos nós. Vai para a igreja, né? Como se eu fosse para a igreja para Deus não ficar tão triste, irmão. Ele não precisa de culto. Quem precisa de culto somos nós. Porque Deus não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E quando alguém alcança o coração dele com a sua adoração, com o seu clamor, ele vem com socorro. Porque foi o que aconteceu aqui quando o povo enfraqueceu. E às vezes, irmãos, Deus permite você ficar bem fraquinho. Às vezes Deus permite para você ficar bem fraquinho. Porque quando você está se achando fortinho, você sabe o que eu estou dizendo. Quando você está se achando fortinho, não depende de ninguém. As coisas parecem que estão tudo bem. Quando você está se sentindo, aí Deus permite você se sentir bem fraquinho. Porque quando a gente está se sentindo fortinho, a gente para de clamar, de buscar, de depender dele. E aí, isso é mal aos olhos de Deus. E aí a gente vai enfraquecendo. Nós vamos enfraquecendo. Nós vamos perdendo a força. Nós vamos perdendo a força. A gente não vê saída muitas vezes. A gente não vê porta de escape. As coisas não mudam, não acontecem. E a gente vai como se definhando, ficando pequeno. Só que por conhecer a palavra de Deus, até que um dia a gente desperta, Zé. E a gente começa a clamar de novo. E quando você clama, o céu se abre. Era tudo o que ele estava esperando. A Bíblia diz que quando o povo enfraqueceu, resolveu clamar a Deus. E quando o povo clama a Deus, Deus sempre vem com uma resposta. E quando o povo clamou, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta. E o profeta é levantado não para falar o que eu quero, mas para falar o que eu preciso. E às vezes a gente fica de bico com cara de queixo polimão ainda com o profeta. Porque o profeta vai ser levantado para falar o que eu preciso, não o que eu quero. Não o que vai agradar a minha alma, mas o que vai alinhar o meu espírito ao Espírito de Deus. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Forcaçai. Oh, aleluia. E o profeta, ele não fala nada do que o povo quer ouvir. O povo estava sendo roubado, plantavam e não colhiam. Quando colhiam, eram roubados. Talvez tenham pessoas aqui no nosso meio que está passando um momento de crise, um momento de escassez. Planta e não vê resultado. Semeia e não ceifa. Deus te trouxe aqui porque Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração, aleluia. O profeta não fala nada do que está acontecendo com eles. Sabe o que o profeta fala? O profeta é usado pelo Senhor para trazer à memória o povo do que Deus, quem Deus era e o que Deus já tinha feito. E é por isso que ele começa a partir do verso 7 a dizer: eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da servidão, eu livrei vocês das mãos dos egípcios, eu livrei vocês da opressão, eu expulsei diante de vós da sua terra. Irmãos, o profeta é levantado por Deus para dizer o que Deus já tinha feito. E eu quero dizer uma coisa para você. Você tem um milagre de Deus para contar. Você tem algo de Deus para contar. Um período de perseguição, um período de roubo, por causa da desobediência, por causa da falta de reconhecimento do Deus de Israel. Porque o nosso Deus, frequentemente nós deixamos de ser gratos ao Senhor, irmão. Deixamos de ser grato a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu testemunho é inseparável do conflito que você está vivendo. Repete comigo assim: o meu testemunho é inseparável do conflito que eu estou vivendo.
Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, você tem um testemunho. A tua vida com Deus é inseparável do teu conflito, irmão. Você está com conflito? Continua a tua vida com Deus. Está tudo bem? Continua a tua vida com Deus. Ontem nós tivemos um culto de jovens aqui. Não tinham muitos jovens, mas o que Deus fez aqui nesse lugar ontem vai marcar a história dos jovens dessa igreja, irmão. Vai marcar. Deus acionou uma tecla, Deus apertou o botão on, Deus acionou, ativou alguma coisa ontem à noite aqui. E os jovens que estavam aqui fizeram um pacto novo com Deus, uma aliança nova com Deus. Nós oramos por cada cadeira, por cada jovem que está afastado, por cada jovem que está desiludido com a igreja, por cada jovem que está preso nas drogas, no álcool, no vício, sei lá onde. Todos eles vão voltar para a glória do nome do Senhor. E porque alguns jovens entraram na fenda da rocha para interceder por esses jovens. E sempre quando nós estamos na fenda da rocha, nós vamos ver a glória de Deus. E os jovens fizeram um pacto, uma aliança de 40 dias. E depois desses 40 dias, nós vamos fazer uma grande conferência dos jovens aqui. E Deus já deu até o nome: Metanoia Conferência. Mudança de mente. Como é que é, Zé? Fica de pé para a igreja ver. Esse é o sinal da conferência. A mudança começa aqui. Aleluia. Meu Deus, hein? Aleluia. Rompimento. Amém, galera aí do fundo. Aleluia. E Deus está fazendo, irmão. E Deus sempre começa com poucos. Tinham poucos jovens aqui, mas é com esses que Deus vai começar a fazer alguma coisa. Gideão não ganhou a guerra com 32 mil, contra mais de 180 mil homens. Deus mandou ele diminuindo o exército, para Deus mostrar que era Deus no meio deles, irmão. Porque quando a gente clama, Deus responde. E quando Deus responde, você ganha a tua guerra com poucos. Você acha que precisa de muito? Você não precisa de muitos, você precisa dele. Se ele entrar na tua peleja, a Bíblia diz que você não precisa mais pelejar, porque ele peleja a tua peleja. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É por isso que talvez você esteja se sentindo fraco, irmão. Sabe de uma coisa? Os livros de autoajuda são todos contrários ao que a Bíblia diz. Ao contrário do que muita gente pensa. Porque os livros de autoajuda, que até muitos crentes leem mais os livros de autoajuda do que a própria Bíblia Sagrada. Eu vou falar, é Santa Ceia, irmão. Sabe o que acontece? O livro de autoajuda vai dizer para você: você pode. Você vai conseguir, você vai sair dessa, você conte com a força, a força externa, junte a força do cosmo, para que você possa ter força e vencer essa batalha. Você pode, você consegue. Enquanto a Bíblia diz para mim que eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. Por quê? Porque a Bíblia é poderosa, irmão. Quando eu reconheço a minha fraqueza, aí Deus começa a agir. Quando eu reconheço a minha limitação, aí Deus entra em ação. É por isso que a Bíblia também vai dizer: diga o fraco eu sou, diga o fraco eu sou, diga o pobre eu sou. Por quê? Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aconteceu isso aqui. Na fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoou. Porque é na fraqueza que a gente clama a Deus. Enquanto eu e você não aprendermos, você vai continuar se sentindo fraco. Você vai continuar se sentindo fraco, até a hora de você clamar como Deus quer que você clame, para que Ele venha intervir naquilo que você está vivendo e naquilo que você está passando. Irmão, eu não sei quanto tempo de crente você tem, de igreja, eu não sei qual é a tua experiência. Mas eu quero dizer uma coisa sem medo de errar para todos os que estão aqui. Para todos os que estão aqui. Você tem um chamado. Eu não tenho medo de errar. A prova é que você está sentada nesse banco. Você tem um chamado.
Você é uma escolhida, um escolhido de Deus. Põe a tua mão santa no santo do teu lado e fala: você tem um chamado, você é um escolhido de Deus. Pastor, tu é longe. É, irmão, mas é você que Deus vai usar. Pastor, estou mais para lá do que para cá. É, mas é você que Deus vai usar, Gideão. É você. Ah, eu estou me sentindo fraco. Aleluia que você está se sentindo fraco, porque é você que Deus vai usar. Aleluia. Irmão, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de esmagar uva. Ele estava no lugar errado, pastor? Estava não. Estava, mas não estava. Sabe por quê? Porque lagar geralmente era escondido. Lagar geralmente ficava num lugar escondido. Alguns lagares eram esculpidos numa rocha, como se fosse uma piscina, e as pessoas ficavam ali, esmagando a uva, para sair o mosto da uva. Só que Gideão estava malhando trigo. Trigo é para se malhar na eira, no campo aberto, para separar o grão da palha. Ele pegou o grão, ele pegou o trigo, com medo do roubo, com medo dos midianitas virem tomar tudo. Ele pegou a sua colheita, e ele escondidinho lá malhar o trigo no lagar, para ninguém ver. Senhor, protege eu aqui, os inimigos vêm e roubam a gente toda hora, mas eu estou aqui, Pai, eu estou fazendo a minha parte, eu estou escondidinho aqui, eu estou fraco, mas eu continuo malhando trigo no lagar. Eu continuo malhando trigo no lagar. E talvez tenham pessoas aqui nessa noite que Deus te encontra assim, meu irmão. Você está escondendo o que tem para o inimigo não roubar. Você está passando um momento de crise, de perigo. O inimigo quer tocar, quer roubar o teu casamento, quer roubar a tua paz. Eu quero te dizer uma coisa: se Deus te encontrar malhando o trigo no lagar, Ele vai pisar no teu lagar, e essa situação vai mudar. Levanta a tua mão direita para receber o que eu estou dizendo. Não pare. Deus não levanta desocupados, Deus não muda a situação de desocupados. Mas se você continuar fazendo a tua parte, mesmo no meio do momento difícil, se Deus te encontrar assim, Ele vai pisar nesse lagar junto com você, e Ele muda esse negócio, irmão. Ele pode mudar, Ele pode mudar. Aleluia. Oh, ele estava vivendo uma opressão diária. Ele não sabia quanto tempo aquilo ia durar, mas ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava lá malhando o trigo no lagar, até que um dia, irmão, ele malhando o seu trigo no lagar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio. Os teólogos dizem que esse anjo aqui é um anjo teofânico, uma teofania. É o próprio Jesus. Então, sabe, irmãos, às vezes você está passando um momento de luta, lá no secreto, lá na tua casa, o marido foi trabalhar, os filhos foram para a escola, e você está lavando a louça chorando, falando: Deus, muda isso. Ratoquiamachea. Deus, põe a tua mão, Senhor. Ah, minha irmã, Deus está te ouvindo. Continua malhando o teu trigo no lagar, porque a Bíblia diz que quando Gideão, um dia, Gideão estava malhando o trigo no lagar, e a Bíblia diz que Jesus chega e senta, e fica vendo Gideão malhando o trigo no lagar. Sabe o que eu quero liberar nessa noite sobre a sua vida? Que Jesus está te vendo. No momento da tua escassez, não pense que Ele está longe, é aí que Ele está perto. Rabassúbia, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. No momento que você acha que Ele está mais longe, é o momento que Ele está mais perto de você. Ele está te vendo, irmão. Só que você precisa ser achado por Deus malhando o trigo no lagar. Sabe o que é malhar o trigo do lagar? É separar a verdade do erro, o precioso do vil, o Deus verdadeiro de Baal. É Deus te achar separando, irmãos,
a verdade do erro. Você pode ter errado, você pode ter caído, você pode ter pecado. Mas se no teu coração estiver dizendo assim: Deus, eu pequei, eu errei, Senhor, me dá mais uma chance. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que você está separando o grão da palha. Você quer o Deus, você quer a coisa certa, você quer fazer a vontade do Senhor. Ele vem, irmão, Ele vem. Quando Ele te acha assim, Ele vem, aleluia. Ele vem, Ele é fiel. Ele não resiste, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele não resiste. Ele não aguenta quando Ele te vê clamando. Ele vem para intervir. Ele vem para colocar algumas coisas em ordem. E sempre você vai pedir para Deus colocar algo em ordem ou alguém em ordem. Só que essa ordem vai começar sempre por você primeiro. Ah, meu Deus. Fala para o teu irmão: o tratamento começa em você, queridão. Porque você tem um chamado. Você é o escolhido de Deus. É você. Talvez Gideão estava esperando um libertador. Talvez Gideão estava esperando um salvador. Talvez ele estava esperando Deus levantar o pai, a mãe, o amigo, o mais forte. É por isso que ele fala para Deus mais para frente: eu sou menor. Mas Deus fala para ele: ei, sabe quem é o libertador? Sabe quem eu vou usar? Você, Gideão. Você que se sente um zero à esquerda, se sente um derrotado, um fraco, um falho. É você que eu vou usar. Aleluia. É você que Deus quer usar, irmão. É você que Deus quer usar. Deus quer usar você na tua casa. Deus quer usar você, guerreira, na tua casa. Não pare, não desista da tua oração. Deus vai mudar. Deus vai pegar o coração duro de pedra e vai transformar num coração de carne. Esse homem vai ser tratado. Deus vai cuidar dele. Deus vai colocar as coisas em ordem. Se ele te encontrar malhando trigo no lagar, não pare. Ele muda o que você não pode mudar. Ele muda. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu falei aqui, irmãos, no século XIX, nos Estados Unidos, um casal com 7 filhos, casal novo, o homem com 41 anos, a mulher com 39. De repente, os 7 filhos, todos menores de 14 anos, de repente, o marido morre, alcoólatra, morre. Aquela mãe fica viúva com 39 anos e 7 filhos, e grávida do 8º. Só que quando o 8º nasce, não era só o 8º, era o 9º também, porque eram gêmeos. Então agora ela com 9 filhos, trabalhando na roça, para sustentar os seus filhos. Cheia de cabelo branco, sofrida. O 5º filho dela fala assim: mãe, eu vou para a cidade, eu não vou ficar mais aqui trabalhando na roça. E esse filho vai para a cidade grande. Ele vai para Massachusetts, em Boston. Quando ele chega lá, ele arruma um emprego com seu tio, que era sapateiro. Só que o tio dele fala assim: menino, você vai trabalhar aqui comigo, só que tem uma condição: você vai ter que ir para a igreja comigo. Sem igreja nada feito, pode voltar para tua casa. Você vai para a igreja comigo todos os dias. Se tiverem culto, você vai estar lá comigo na igreja. Às vezes é isso que falta, viu, irmão? Usa a tua autoridade, você vai para a igreja comigo. Você vai para a igreja comigo. Enquanto você estiver debaixo da minha autoridade, você vai para a igreja comigo. Irmão, nós somos feitos para andar em comunidade. Não há vida fora do corpo, não há vida fora da igreja. As pessoas definham e nem sabem. O diabo cega, acha que estão corretas, estão erradas, porque estão fora da comunidade. Eu preciso congregar, eu preciso fazer parte do corpo. O que nós fizemos aqui nessa noite e hoje pela manhã, pessoas se membrando, irmãos, isso está no coração de Deus. Isso é plano e propósito de Deus. Nós somos a igreja. Quando eu sou igreja? Eu sou um cristão quando eu estou na minha casa orando, mas eu sou igreja quando eu estou no corpo de Cristo. Aí eu sou igreja, irmão. Eu não sou igreja quando eu estou em casa sozinho orando, assistindo um programa evangélico de televisão, que hoje você tem que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa acontecendo, muita bobagem. Deixa eu falar algo aqui, aproveitar aqui que o Espírito Santo me lembrou. Eu quero exortar essa igreja, que eu sou pastor. Nós estamos na boca de uma eleição, irmãos. O Senhor tem nos dado a mente de Cristo, amém? Nós estamos na boca de uma eleição. E o Senhor está fazendo algo nessa nação. E essa nação está vendo a força da igreja evangélica. O cenário
da política mudou totalmente. Virou de ponta cabeça. O improvável agora é real. O que não era agora é. Porque Deus faz assim, da noite para o dia. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz. Ele está no controle de todas as coisas. E tem um povo crente que tem orado por essa nação. E eu creio, irmão, eu estou sentindo o cheiro de terra molhada, eu estou sentindo o cheiro. Vai acontecer algo bom, irmãos. Enquanto alguns querem fechar a igreja, cercearem o direito da igreja, Deus está levantando gente, irmão, que vai ser um paredão contra tudo aquilo que querem fazer contra a igreja do Senhor Jesus na terra. Tem projetos e mais projetos, irmão, circulando por aí, para que a igreja tenha que ser assim, tenha que ser assado. Ou seja, seria impossível ter um prédio, ser uma igreja. O plano é esse. Só que aí Jeová, que é o dono da história, entrou, irmão. Entrou. Então, eu quero exortar a igreja dizendo o seguinte: toma cuidado, tenha a mente de Cristo, ore a quem você vai colocar o xizinho lá, ou a teclinha, vai apertar a teclinha, ore, porque depois não vai reclamar, irmão. Faça a sua parte. Ah, mas eu tenho medo de colocar crente, e crente fazer besteira. Irmão, isso não é problema nosso, eu vou colocar crente lá. Eu vou votar em crente. Se o crente depois era lobo, eu não quero saber, mas declara a minha fé, é nele que eu vou votar. A Bíblia diz isso. O povo se alegra quando o justo governa, irmão. Olha, eu fico feliz quando tem candidato dizendo pastor tal, pastor tal. Sabe por quê? Porque teve a coragem de falar que é pastor. E tem candidato que é pastor e não põe pastor para tentar ganhar o voto de quem não é. Irmão, é pastor e acabou. Então, fique atento, porque esse ano é um ano decisivo para a nossa nação. É um ano de rompimento, irmão. E Deus está levantando a igreja brasileira, irmão, para mudar essa nação. Eu ouvi uma oração da Ana Paula Valadão. Quem viu isso na internet? Uma oração muito forte, muito violenta. E ela dizendo: Satanás, e eu concordei com aquela oração. Satanás, você sempre temeu que a igreja entrasse na política. E a igreja nunca quis entrar na política. Só que agora, Satanás, é melhor você ficar preocupado, porque a igreja vai invadir a política. A igreja vai tomar tudo o que é direito da igreja. Não que a igreja vai misturar política, não é isso que eu estou dizendo. Nós nunca vamos pôr um candidato aqui em cima para pedir voto para ele, irmão. Nós podemos, se alguém visitar a gente aqui, está fulano de tal aqui, que é candidato. Nós podemos fazer isso. Então, igreja, atenta. Faça a tua parte como servo do Senhor. Porque Deus vai fazer a dele, já está fazendo. Posso ouvir um glória a Deus? Aqui, esse moço, eu estava contando a história. E aí ele vai e o tio dele fala: você tem que ir para a igreja. E quando ele começa a ir para a igreja com seu tio, o professor da escola bíblica dominical prega o evangelho para ele, ele se converte, fica firme, não falta nos cultos, começa a vir na igreja assiduamente. Um dia ele está num culto e o pastor pregando, o pastor disse assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entregar totalmente a Ele. Ele lá sentado no banquinho dele, na igreja, ele falou: Deus, eu quero isso para a minha vida, eu tomo posse, Senhor, que seja eu tomo posse. É por isso que você tem que, irmão, pegar, receber a palavra que sai do altar, porque é Deus liberando algo sobre a nossa vida. Toma posse sobre a sua vida, se apodera do que Deus está falando, aleluia, aleluia. E aí ele toma posse. Quando ele está saindo da igreja, duas senhoras param ele e dizem assim: moço, a gente tem visto a tua caminhada, e a gente tem orado, intercedido por você, para que o poder do Espírito Santo encha a tua vida, que você seja cheio do Espírito Santo. Nós estamos intercedendo por você. Ele sai, um dia ele está andando em Nova York, na Wall Street, e aí ele começa a sentir a presença do
Espírito Santo, a glória de Deus vem no meio da rua. Ele começa a sentir a presença de Deus. Como que uma onda elétrica caminhasse pelo seu corpo todo. Ele corre para a casa dele, ele dobra o seu joelho, e ele começa a adorar o Senhor, ele começa a clamar ao Senhor. E ele começa a dizer: Deus me usa, Deus faz em mim, Deus eis-me aqui. Ele começa a adorar o Senhor. E quando ele levanta, irmão, ele nunca mais seria o mesmo, e a América nunca mais seria a mesma. Entre 1837 a 1899, Dwight Lyman Moody foi o maior evangelista que o mundo já viu. Mais de 500 mil pessoas se renderam a Cristo por causa da pregação da boca daquele homem. Deus usa quem Ele quer. E eu falava hoje de manhã e quero falar isso nessa noite. Se tem alguém que crê aqui no magrelo que está pregando aqui, que está com um pouquinho de barriga, que Deus pode usar você, ou para mudar a história, para mudar essa cidade, para fazer algo lindo na tua família que nunca fez, receba essa palavra sobre a tua vida. E se você crê, celebre essa palavra em o nome de Jesus. Você não tem, irmãos, sabe que a gente se engana? A gente acha que a gente tem uma expectativa de vitória. Você não tem somente uma expectativa de vitória porque você é cristão. Você é mais que vencedor. Você não tem uma expectativa que as coisas vão mudar, que Deus vai te abençoar. Irmãos, a Bíblia diz que você é mais que vencedor. E a fé é. A fé, Eliseu, é. A fé é agora. Você não tem uma expectativa de ser um vencedor, um vitorioso. Você é mais que vencedor. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, eu fico com o que está escrito aqui. Eu sou mais que vencedor. Bate no teu peito e diz: eu sou mais que vencedor. Diga bem forte: Satanás, bem forte: Satanás, escute-me. Eu sou mais que vencedor. Aleluia! Eu vou romper. Você não me para. Glória a Deus. Oh, aleluia. No livro de Romanos, irmãos, a Bíblia diz em Romanos 8, 28, e a gente cita, né? Eu falava aqui, a gente cita toda hora esse culto, esse versículo: tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é bem assim que está escrito. Na linguagem da Bíblia, a vida diz assim: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Tem um autor de um livro, um homem chamado Gary Chapman, autor do livro 5 Linguagens do Amor. E ele conta um relato que ele estava sentado no pé da sua mãe um dia, quando ele era criança, e a sua mãe estava fazendo um bordado à mão. E aí ele olhou aquele bordado de baixo para cima. Então de baixo para cima era tudo feio, um monte de linha pendurada. E ele falou: mãe, que coisa feia que a senhora está fazendo. Mãe, que coisa horrível que a senhora está fazendo. E aí a mãe dele, Ed, pegou ele no colo e fez ele ver o bordado de cima para baixo. E aí ele falou: mãe, que coisa bonita que a senhora está fazendo. Às vezes a gente está vendo o que Deus está fazendo do avesso, Karina, Claudinho. Parece que está tudo errado, tem um monte de linha pendurada. Mas se você ficar malhando o trigo no lagar, viu, Débora? Ele vai pegar você no colo e vai te mostrar que não está nada errado, que está tudo sob controle, que é tudo perfeito o que ele está fazendo, é lindo. Põe a mão no teu irmão e diz assim: é lindo o que ele está fazendo sobre a sua vida. Ramanado viasai. Oh, irmão, levanta a sua mão, adora o Senhor. Oh, você pode estar vendo o bordado do lado ao contrário, mas se ele te pegar no colo nessa noite, você vai começar a ser um crente que entende quem você é em Cristo e vai saber que a obra dele é boa, é perfeita e é agradável. É boa, é perfeita, é agradável. Ele não errou, ele não está errando, ele não está de costas para os teus problemas, ele está de olho na tua crise e ele quer intervir se você clamar a ele. Aleluia!
Separe o erro da verdade. Se você sair daqui nessa noite, fazendo uma aliança com Deus, diante da mesa do Senhor, eu não quero saber o que você fez ou deixou de fazer. Nem Deus, irmãos. O Senhor está interessado que agora, nesse momento, você faça uma aliança com Ele, de separar o precioso, que é a palavra, do vil. E você sabe o que é vil na sua vida. Você sabe o que não agrada a Deus. Você sabe que Deus vira as costas. Deus não quer ver. Você sabe. E se você for achado separando o grão da palha, a verdade do erro, a situação vai mudar. Ei, você não entendeu. Se você for achado por Deus, querendo fazer a vontade de Deus, e não isso que o diabo está soprando nos teus ouvidos, ele vai pisar no seu lagar. Ah, meu Deus, ele vai pisar no seu lagar. É tempo de separar as coisas. Provérbios 25:4 diz: tira a prata da escória e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Aleluia! Tem coisas que Deus não vai fazer, é nossa parte. Separa o que é de Deus e o que não é de Deus. Separa o santo do profano. Separa o Deus verdadeiro de Baal. Separa a prata da escória. Separa, irmão. Jeremias 15:19 diz: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, olha aí, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Isso é lindo demais, irmão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Diz o Senhor para mim e para você: se você se arrepender, se você se voltar para mim, eu estarei contigo, eu estarei adiante de você, eu vou na tua frente. E se você apartar, se eu pegar você como Gideão, separando o grão da palha, eu quero acertar a Deus, eu quero fazer a coisa certa. Está difícil, os inimigos estão aí, roubando tudo da gente, mas eu estou separando o grão da palha. Eu estou fazendo a minha parte, mesmo no momento de crise, mesmo no momento difícil. Se Deus te achar assim, a Bíblia está dizendo que você vai voltar a ser a boca dele. E aqueles, você não vai ser influenciado, você vai influenciar. Você não vai dar uma passeadinha no mundo e vai ficar no mundo lá. Você vai dar uma passeada, mas vai ser que nem um grande pescador. Eles virão para onde você está. Você vai influenciar. Levanta a tua mão, irmão. Você vai ser um influenciador. Porque tem muito crente sendo influenciado. Tem muito crente recebendo a palavra aqui domingo à noite no altar e na segunda-feira sendo totalmente influenciado pelo mundo e pelas pessoas que não creem no Deus que você serve. Então eu quero te dizer uma coisa: chega, Deus pisou no teu lagar, chega de ser influenciado, é hora de você influenciar, é hora de você trazer aquele que fala palavrão, não sair da tua boca uma palavra torpe, mas você fazer ele sentar do teu lado na cadeira da igreja e ouvir a santa palavra do Senhor. Quem crê comigo nisso, diga glória a Deus. Aleluia, volte a ser a boca do Senhor. Aleluia. Eu já estou terminando. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 ao 18 diz assim: não vos põe em julgo desigual. Isso aqui é para os namorados, viu? Para os jovens. Não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Você é alguém que crê. Não se põe em julgo desigual com aquele que não crê. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a equidade? Ou que comunhão tem da luz com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união pode haver do crente e do incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Porque Ele próprio disse:
habitarei e estarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Separa, irmão, o que não presta do que presta. Ei, não chore depois. Deus está te alertando. Vigia. Separa o que presta do que não presta. A palha vai ser queimada no fogo. O grão é o precioso. A palha vai ser queimada no fogo. E quando você está com o grão e a palha está misturado, pode trazer grandes prejuízos para a sua vida. E Deus te deu essa missão. Essa missão é tua. Separe o grão da palha. Separe o vil do precioso. Quem está me entendendo, diga aleluia. Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, se eu peço sabedoria para Deus, eu mostro que eu tive entendimento da palavra, me apartando do mal. Esse é o entendimento. Me apartei do mal. Não quero, não posso, não vou fazer, porque eu tive entendimento do que a Bíblia, do que a Santa Escritura está dizendo para mim. Separe o precioso do vil. Eu vou dizer de novo, olha bem para mim aqui, ó, canela de fogo. Olha bem aqui no meu olho. Se você não conseguir olhar no meu olho, é porque tem chama de fogo aqui. Olha bem aqui no meu olho. Separa o precioso do vil. Deus vai te abençoar. Essa é a tua parte. Ele não vai fazer isso. Quem tem que fazer isso é você. Olha para o teu irmão com um olhar de profeta bravo e fala assim: você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Ah, meu Deus. Eu vou terminar, irmão. Hebreus 13, 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Quanto? Quando? 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 Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Trazendo para nós, por eu reconhecer Jesus na minha vida, eu ofereço ao Senhor, não importe as circunstâncias, sacrifícios de louvor, que são resultado do fruto da minha vida, da minha confiança, da minha fé, da minha dependência nele. Quando? Sempre. Sempre. Está sendo roubado? Confia nele, porque ele vai tirar. Esse roubo vai acabar, para a glória do nome do Senhor. Ah, irmão, eu estou querendo que você entenda que está sendo liberada uma palavra, que tem gente que estava sendo roubada, e você não vai mais ser roubado, você não vai mais precisar esconder o teu grão, você vai desfrutar daquilo que Deus está te dando. Você não vai mais precisar esconder o que é teu, você pode mostrar, porque você vai desfrutar daquilo que Deus está te dando. Aleluia! Tem gente que tem coisas e não desfruta, com medo disso, com medo daquilo, com medo disso. Eu quero te dizer, o que Deus vai te dar é para você ficar tranquilo. Você não vai precisar ir lá no lagar malhar, você vai malhar o teu grão na eira, no campo aberto. No campo aberto, e todo mundo vai olhar, oh glória a Deus, todo mundo vai olhar e vai dizer: olha, Deus é fiel na vida dele, Deus é fiel na vida dela, está acontecendo, verdadeiramente nós temos que reconhecer que Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Aleluia, irmão, tudo isso porque Deus te vê como precioso demais, Ele te ama. Ei, olha aqui para mim, Jesus te ama. Viu, amada? Você que está passando a mão no pescoço assim, levanta a tua mão. Jesus manda te dizer, Ele te ama. Você não está sozinha. Ele está te vendo malhando trigo no lagar.
Ele pisou no teu lagar, é por isso que você está aqui nessa noite. Eu não te conheço, mas Deus vai mudar aquela situação na tua casa, viu? Deus vai mudar aquela situação na tua casa. Até, tem gente que trabalha de noite na tua casa? Tem? Deus me fala de uma pessoa que trabalha de noite. Até esse horário vai mudar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Oh, irmão, o Espírito de Deus está aqui, aleluia. Voremassori calamacheia. Aleluia, você é precioso. Você é mais precioso do que tem de mais precioso na Bíblia. Existe um ouro na Bíblia, irmão, que a Bíblia fala que é o ouro mais refinado, mais puro, mais excelente, que é o ouro de Ofir. E Jesus te compara com o ouro de Ofir. Você é precioso, mais precioso do que o ouro de Ofir. Isaías capítulo 13, verso 12, fica de pé comigo. Aleluia. Charomondavosobi candarai. Isaías capítulo 13, versículo 12 diz: você, farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro de Ofir. Pega na mão do irmão que está do teu lado. Se tem gente que não te dá valor, existe um Deus, Fábio, que te vê como mais precioso do que o ouro de Ofir. Irmão, se você não está sendo reconhecido, ou se não reconheceram o que você já fez, Adriana, Jesus está dizendo para todos nós aqui: eu te tenho como mais precioso que eu tenho. Eu te tenho mais precioso do que o ouro de Ofir. Do que o ouro de Ofir. O que era o ouro de Ofir, irmão? Ofir era uma região. E quando Salomão ia construir o templo de Salomão, o famoso templo de Salomão, ele se associou com um homem chamado Irão, rei de Tiro. E esse homem, ele ia buscar com os navios mercadantes ouro em vários locais. E eles descobriram que o ouro de Ofir, da região de Ofir, nada se comparava a esse ouro. Nada se comparava a esse ouro. Em uma viagem, Irão trouxe 15.750 quilos de ouro de Ofir para colocar no templo de Salomão. A Bíblia diz em 2 Crônicas 8:18: enviei-lhe Irão, por intermédio de seus servos, navios e marinheiros práticos. Foram com seus servos de Salomão a Ofir. Trouxeram de lá 450 talentos de ouro, ou seja, 15.750 quilos de ouro, que lhe trouxeram ao rei Salomão. E Salomão colocou, irmão, usou aquele ouro. E é por isso que Isaías vai dizer que você e eu somos mais preciosos do que o ouro de Ofir. Você tem um chamado, assim como Gideão. Nós não vamos pregar aqui a batalha. Nós vamos pregar que Deus encontrou Gideão lá, pequenininho, mas fazendo a sua parte, malhando trigo no lagar. O anjo se sentou. Você já parou para pensar nisso? Sabe quando Filipe vai falar para Natanael? Ah, meu Deus do céu. Quando Filipe vai falar para Natanael: eu achei ele, o Messias, o enviado de Deus. Eu achei, é ele. Eu olhei para ele, é ele. E aí Natanael fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa? E aí ele vai apresentar Jesus para Natanael. Mas quando Natanael está chegando lá, nem chegou na presença de Jesus, Jesus bate o olho e diz assim: aí vem o israelita em quem não há nenhum dolo. Eu te vi quando estava sentado debaixo da figueira. Eu te vi, Gideão,
Eu pisei no teu lagar, você não viu. Mas eu pisei no teu lagar quando você estava lá, sofrendo, chorando, padecendo. Ele te vê, irmão. Feche os teus olhos, Ele te vê. Borabacalassória. Ele está te vendo. Ele vê você quando você está naquela casa, sozinha, fazendo aquela faxina. Ele te vê. Ele te vê. Ele te vê quando você está com a bicicleta, indo para o trabalho, quando você está pegando um ônibus. Quando você está com aquele fone de ouvido, ouvindo um louvor, Ele te vê, Ele te vê. Ele sabe que além das circunstâncias, no fundo do teu coração você está crendo que Ele pode mudar a tua situação. Você tem um chamado. O diabo não quer que esse chamado vá para frente, mas importa que você continue hoje, amanhã e depois de amanhã. Importa que você continue caminhando hoje, amanhã e depois de amanhã, para que nenhum profeta morra fora de Jerusalém. Você não vai ficar no meio do caminho, você vai entrar em Jerusalém. O propósito de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Você tem um chamado e esse chamado vai ser estabelecido pelo Senhor. E a palha vai ser separada do trigo. E eu quero dizer mais um texto para terminar. Mateus 3,12. A sua pá, Ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Ele recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo. Eira, no original é alon, que significa campo aplanado para debulhar o grão. Ele recolherá esse trigo no celeiro. Esse recolherá, no original, é sunago. Sabe o que significa isso, irmão? Recolherá. Ele vai reunir por meio de convocação. Vai chegar o grande dia que Ele vai convocar os escolhidos, os santos, aqueles que foram achados malhando trigo no lagar. Outra tradução para esse recolher: trazer consigo para dentro da sua casa. Você vai morar com Ele eternamente. Glória a Deus. Você vai morar com Cristo na glória, na casa dele, eternamente, porque você é trigo. Mas a palha será queimada no fogo inextinguível. Eu fui buscar esse inextinguível também no original. É asbestos, que significa o eterno fogo do inferno para punir os condenados. Separa o trigo da palha. É agora. Porque amanhã, eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei se quinta-feira eu venho no culto. Se eu estiver vivo, com certeza eu estarei. Mas eu não sei se até quinta-feira eu estarei vivo. Você também não sabe. Então, se você não sabe se você vai estar vivo amanhã ao meio-dia, se apega nele, porque só nele há salvação. Em nenhum outro nome há dado entre os céus. Que importa que os homens sejam salvos, a não ser o nome que está acima de todos os nomes.